O professor Giraldelli fez um vídeo falando sobre o coquetel do rejuvenescimento. Imortalidade? Who wants to live forever? Aquela música do Queen é muito bonita. Se eu não tomasse um bloco aqui do YouTube, eu colocaria pra gente aqui. Mas imagine, né? Ele cantando Who wants to live forever. Enfim, o professor fez aí uma análise bastante interessante, relacionando a previdência e o que o ser humano quer com essas novas descobertas que poderão fazer com que a gente viva mais. Mas será que a gente vai apenas viver para pagar conta? Eu sou o biólogo Henrique e vou fazer uma análise sobre a descoberta desse coquetel milagroso do rejuvenescimento. Então eu tenho uma aposta para fazer com você. Se tu gostar do vídeo, você se inscreve aqui, dá o like e me segue nas redes sociais. Instagram, tudo biólogo Henrique, é só botar biólogo Henrique, beleza? Bota lá, Instagram, Twitter. Vem comigo então, eu sou o biólogo Henrique, bora. Chega de conversa fiada, bora. Rejuvenescimento. Rejuvenescimento. Eu lembro assim dos desenhos do Pica-Pau quando eu era criança. Era muito comum isso na literatura, que você ia numa fonte da juventude e tomava banho e saía rejuvenescido. E muitas das vezes no desenho animado é óbvio que isso dava errado e alguém saía como um bebezinho, a fonte da juventude. Parou um pouco de aparecer isso na literatura, essa busca para a fonte, né, da juventude. Primeiro, deixa eu explicar os artigos estarão linkados aqui embaixo, tanto a notícia quanto o artigo, eu achei assim fabuloso, mas é bastante interessante. O professor Giraldelli até desperta, olha, a pessoa que vai viver 120 anos já nasceu, ou seja, alguém de nós viverá 120 anos e esse alguém já nasceu. Porque com as novas tecnologias, as novas descobertas, a gente tem aí essa possibilidade. E os cientistas fizeram um teste, cara, e é muito interessante o teste. Eles se utilizaram de um coquetel em que você administrou o hormônio do crescimento, o GH, e também algumas prevenções contra diabetes, visto que é um dos efeitos colaterais de se utilizar aí o hormônio do crescimento. Ou seja, uma diabetes poderia vir a se manifestar. Então eles se utilizaram com 9 pessoas, 9 homens, entre 51 anos a 65 anos. Então foi assim, um experimento muito pequeno, não houve teste-controle, não foi assim um super experimento científico, não. Foram apenas alguns homens brancos que tomaram esse coquetel, ou seja, o hormônio do crescimento, mais a proteção contra a diabetes, mais 2 remédios para impedir que a diabetes avance, né, se manifeste. E, cara, pasmem, os caras voltaram, em média, no relógio biológico, em 2 anos e meio. Ou seja, eles se rejuvenesceram. E isso é fabuloso, porque a ideia dos remédios que nós temos, ou algo parecido, é do tipo, olha, vamos evitar o envelhecimento. Nesse caso, não. Houve um rejuvenescimento, ou seja, opa, é uma nova linha de pesquisa. Isso é fabuloso, eu não sei quanto a você, mas eu me arrepio com esse tipo de coisa. Eu adoro as coisas da ciência. E, de certa forma, é um remédio simples. Eu sempre imaginei que seria uma guerra quando a imortalidade fosse descoberta e que isso seria muito caro. Mas a imortalidade ela não virá assim de uma maneira muito rápida, não. Porém, rejuvenescer alguns anos, uau, pode prolongar muito a sua vida. Imagine, você tem 51 anos, e aí é óbvio que você começa a sentir o peso da idade, mais fraco, etc. Eu estou com 42 e já me sinto bem mais fraco do que quando eu tinha 25 anos. Mas tu imagina, você toma um coquetel durante um ano, e se sente rejuvenescido, e é óbvio, pô, caraca, agora eu quero emagrecer também um pouquinho, de repente uma cirurgia plástica, de repente aqui um implante capilar, de repente eu vou voltar para academia, isso vai me fazer bem, e eu estarei aí me mantendo mais saudável pro resto da minha vida, não ficaria assim tão disperso. Isso é legal pra caramba. E esse experimento, ele fez justamente isso. Percebeu-se que o relógio biológico voltou. Por que isso? Olha, nós temos uma glândula, o timo, está aqui, né? Mais ou menos aqui por dentro. E o timo, ela tem a função de maturar os
linfócitos T. E os linfócitos T são um grupo de glóbulos brancos relacionados à defesa do organismo, como quando um antígeno aparece, e também na destruição de células contaminadas, células cancerosas, por exemplo, células que apresentam algum problema, eles estimulam a destruição dessas células. Então a ideia do estudo foi, olha, peraí, se você consegue rejuvenescer, fazer com que a glândula timo, né, porque quando você vai envelhecendo, ela vai acumulando gordura, ela vai perdendo eficiência. Então esse hormônio do crescimento fez com que essa glândula meio que se rejuvenescesse, voltasse à sua produção, voltasse a produzir timosina, que vai favorecer a maturação dos linfócitos T. E aí você teria como é que se fala, uma espécie de proteção maior, já que você está produzindo, aí os glóbulos brancos estão funcionando perfeitamente, estão tratando você, ajudando você a eliminar antígenos, ou seja, corpos estranhos que aparecem, e também destruindo possíveis células cancerosas, possíveis células que poderiam estar trazendo algum tumor. Cara, isso é fantástico, isso é rejuvenescedor. Isso fez com que as pessoas se sentissem melhor e também que melhorassem o seu sistema autoimune. Só que, como eu disse, foram apenas 9 homens, não houve teste-controle, não foi feito com mulheres, nem com outros grupos étnicos. Mas isso é, como é que se fala, meio que um precursor, é uma novidade, assim, do tipo, ó, caramba, vamos investir nisso. Mas não é só isso, é uma coisa relativamente barata, é uma coisa que possivelmente todos teríamos acesso. É um coquetel, é uma coisa milagrosa, não é uma coisa do tipo uma máquina laser que vai fazer aí uma edição genética, algo tão futurista. Mas, cara, de certa forma, é futurista sim, até o próprio artigo fala isso. Rejuvenescer é algo futurista sim. E o bacana aí, né, foi essa fala do professor Giraldelli sobre a Previdência, porque, veja bem, pessoal, estamos vivendo para trabalhar. Eu me sinto assim, na boa. Eu acabo entendendo que eu vivo no meu trabalho e dou uma passadinha em casa. É mais ou menos isso. E eu tenho certeza que você também é assim. Eu saía cedo demais para o trabalho, não via o sol nascer, estava trancado no escritório, algo parecido, no caso, sala de aula, e voltava para casa depois que o sol se punha. Depois do pôr do sol, eu não via o sol, simplesmente assim. E trabalhei assim em vários momentos da minha vida, incluindo sábado e domingo. Sabe, é frustrante, isso causa depressão, por exemplo. E a gente está aí hoje. O que é o futuro? O que a gente imaginava de futuro? A gente imaginava que seríamos aí trancados em escritórios, com aqueles cabelos amarrados, com maquiagens estapafúrdias, e um olhando para a cara do outro dentro do escritório com ar-condicionado. E é isso. O futuro chegou. O futuro é esse. E, no entanto, você recebe o quê? Grana para pagar a conta. Agora, será que é isso que a gente quer? Será que é só isso? Viver para trabalhar? Para poder pagar a conta, para poder viver? Então, se a longevidade das pessoas irá aumentar, é óbvio que a gente quer uma coisa diferente. Olha, eu entendo. Não, temos que ter reforma da Previdência porque a população está envelhecendo com mais saúde. Tá, mas aí a gente vai continuar vivendo para trabalhar? Ou precisamos pensar no modelo melhor de existência para que a gente trabalhe sim? Ninguém aqui tá falando, não temos que trabalhar. Não, temos que trabalhar, temos que produzir. Mas só trabalhar? Eu vejo um movimento no Brasil do tipo, olha, estamos extinguindo os serviços intelectuais, como artes, por exemplo, como a ciência e a filosofia. São coisas que nos fazem humano, coisas que nos fazem humanos. E estão substituindo isso por desserviços do tipo, vamos acabar com a produção de ciência no Brasil, vamos acabar com a universidade pública, mas como você vai viver num mundo onde aplicativos e maquinários estão substituindo a mão de obra bruta? E se a gente continuar eliminando os serviços de intelectualidade, daquilo que nos faz humano, de diferença, como arte, por exemplo, isso dá dinheiro. Vai dizer que produzir filme não dá grana? Olha Hollywood aí como tá.
vai ficar difícil, não dá para a gente disputar com aplicativos e maquinários. A gente precisa de serviço intelectual. Então, precisamos de reformular toda uma sociedade, visto que vamos viver mais. Ou a gente vai ficar nessa ideia do tipo, trabalha workaholic o tempo inteiro, tu se estressando, tu não vê família, tu não vê filho, tu não vê a luz do sol, sendo que as novas tecnologias estão aparecendo e provavelmente vamos viver mais. Viver mais é algo que mexe com a nossa mente. A religião não é isso? O que a religião prega para você? Que você vai... A religião é sua aposentadoria, praticamente. É do tipo, você está sofrendo agora, você está se ferrando agora, mas você vai ser recompensado com uma vida melhor em um outro lugar. Mas e se você vai viver mais? Será que vale a pena você trabalhar e não curtir a vida nem um pouquinho? Aliás, na literatura nós temos esse medo. Vide aí qual o personagem imortal que todo mundo conhece, que fascina, que é o concurso protagonista dos filmes de terror, é o vampiro, não é? Tá lá, o vampiro é sempre ele. Ele não pode ver o sol, ele é mau, de certa forma, e ele tem um dom, que é a imortalidade. Mas para isso ele precisa sugar sangue, e ele é malvado. Porque a gente não consegue ver ainda que vamos viver mais. E a ideia do trabalho está na nossa mente. De certa forma, os vampiros nos fascinam pela imortalidade, mas também atribuímos a ele um grande mal, que é viver eternamente. Por que atribuímos a ele um grande mal? Ora, por coisas simples. Aqueles conceitos nos quais somos agarrados, vivendo mais, talvez você não queira mais estar agarrados a esses conceitos. Por exemplo, a própria, digamos assim, você vai viver somente trabalhando no local, você vai estar vinculado a uma outra pessoa, como é que vai ser a sua família daqui para frente, sabendo que você vai viver mais, que você não vai morrer para deixar herança. Tem um monte de implicações que irão acontecer caso a gente viva mais. E eu tenho certeza de que o homem que vai viver 120 anos, aliás, sendo melhor e respeitando as feministas, o humano que vai viver 120 anos já nasceu. E é provável que a gente consiga daqui para frente viver mais. E eu estou falando num período de entre 100 e 200 anos. Vamos precisar reformular tudo isso. É legal, eu adoro filosofar sobre essas coisas. Bom, eu sou o Biólogo Henrique, eu vou terminar aqui para esse vídeo não ficar muito longo. E até a próxima. E abração aí pro professor Gialdelli. Aqui um abração do Ruralino, Biólogo Henrique. Afinal, já me perguntaram, né? O que é Ruralino? É quem estudou na Rural. Então, um abraço para todo mundo aí, galera. Se inscrevam e me sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram, só botar Biólogo Henrique. E também, por favor, vejam aqui, aliás, esse lado, né? Veja aqui a galera da Resistência Científica. Vão lá, se inscrevam nos canais, está aqui a lista dos canais está aqui embaixo, os artigos estão aqui embaixo. Se inscrevam nos canais da Resistência Científica e conheçam vários canais que têm esse viés de uma pauta científica, entender como é que a ciência funciona. Foram canais criados para combater a pseudociência. Beleza? Até a próxima, galera. Fui!